agora eu estou aqui com meu filho, Andrew Cassino, tá? Ele gosta de fazer louvor na casa do Senhor, toca violão, canta o dia inteiro, desde criança, desde pequenininho. Está com 16 agora, e desde essa época, da idade dele, que eu tenho a curiosidade que ele está tendo agora, sobre o fim dos tempos, né? Sobre Apocalipse, sobre profecias, sobre arrebatamento. Então, ele estava aqui assistindo uns vídeos e pintou umas curiosidades, fez umas perguntas, a gente combinou então de fazer esse vídeo aqui para que de repente é curiosidade de muitos outros jovens da idade dele. Então, vamos aqui no primeiro versículo, que está em 2 Coríntios 5, 1 e 2. Está aí na tela para vocês, e ele vai falar sobre tabernáculo, né? Quando esse tabernáculo se desfizer, e um edifício que está para ser colocado em nós. Tá lá, porque sabemos que se a nossa casa terrestre desses tabernáculos se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Então, a minha pergunta para você é: que casa terrestre desse tabernáculo é esse que está para se desfazer? Eu acho que esse tabernáculo significa o nosso corpo de agora, nosso corpo humano, esse osso, pele. Esse é o tabernáculo que vai se desfazer terrestre. É o nosso corpo humano e o edifício que temos de Deus, que não é feito por mãos, mas é eterno nos céus, é o nosso corpo glorificado, corpo celestial. Mas ali está dizendo que o edifício é uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Mas aí, no caso, então isso está apontando que a gente vai para o céu pegar essa casa? Não, acho que como a gente, quando faz uma compra online, por exemplo, o aparelho vem até você. Sua compra vem até você, não você vai até a sua compra. Ah, vai ser um disque entrega celestial? Tipo isso. Ah, legal. Essa é nova, hein? Disque entrega celestial. Então, no caso, ele está lá com o fabricante, é isso? Sim. E aí você está aqui aguardando isso chegar até você. Exatamente. E quando que vai chegar? Quando Jesus voltar. Quando ele estiver voltando, a gente vai subir com ele para as nuvens e com isso a gente vai receber o nosso corpo celestial. Entendi. É ele que vai trazer esse edifício para nós aqui. É o Correio de Jesus. É o Correio de Jesus, que ele vai trazer como um edifício, é algo maior do que um tabernáculo, maior que uma casa, né? Sim, menos limitado. Menos limitado, de uma fortificado, algo Sim. mais imponente, algo melhor, algo maior, Mais isso? forte. Mais forte. Está se mostrando então aí, fazendo uma comparação entre uma casa simples que é o nosso corpo, e um edifício, que é algo muito maior que Deus tem para nós, que é o revestimento do nosso corpo. É isso? Sim. Isso então está combinando com o segundo versículo, né, que está dizendo ali que enquanto isso gememos, enquanto isso não acontece, esse revestimento, nós gememos nessa carne aqui, não é isso? Sim. Desejando ser revestido da nossa habitação celestial. Então combina esse seu raciocínio com o versículo 2, né? Porque enquanto nós estamos nesse corpo, acontece Coisas nossos gemidos. Tem as doenças, tem dores comuns. E também por falta de... Nós somos muito limitados com esse nosso corpo. Então nós pedimos a Deus que Ele nos revista com nossa habitação celestial. Entendi. Então com essa habitação celestial, já é o revestimento que está escrito ali, desejando ser revestido da nossa habitação celestial. Então ela vem e nos veste de novo, como nós vestimos uma outra roupa, é isso? Sim, como se você tivesse comprado uma roupa e que você já tem usado e vai usar de novo. Vai botar uma outra por cima. Recolocando a blusa. No caso aqui, esse revestimento, o que o mais importante é o espírito, né? Sim. Vai revestir o nosso espírito com um novo corpo. Sim. Né? Porque nós estamos lá dentro, nós somos o que estamos lá dentro. Isso aqui é só uma carcaça. Uma carcaça.
É como o mais importante é a água e não a garrafa da água, é isso? Acho que quem é jovem vai entender isso ou conhece, eu não sei. Tem um jogo que eu joguei ontem, que chama Titanfall 2. Que você. Titanfall 2. Isso. Vou jogar, hein? A gente joga, né? Que você é um soldado que tem um titã, que é um robô, que ele tem tipo uma inteligência artificial. Uhum, E tem uma cena do jogo que ele morre. Tipo assim, ele é destruído. uhum. Só que os dados dele são salvos num local. Então ele é colocado em outro titã. Esses dados. Os dados seria, por exemplo, a alma dele. Entendi. Então é salvo. É revestido. Num outro O titã. corpo dele, a carcaça dele que foi destruída, ficou lá. Fica pra lá. Mas o principal, que era o que precisava, botou num outro e aí corpo. ele sobrevive em um outro corpo. Sobrevive no outro corpo. É o caso do nosso revestimento. Sim. Muito bom. Esse Titan aí é fera. Vamos lá. Existem, né, essas situações de marcar data para arrebatamento. Você já deve ter visto isso daí. Já. Aqui está 2015, aqui 2017. Teve agora uma em 2020. Na verdade, foi agora em 8 de abril. 8 de abril. 8 de abril, mostrando a data que seria o arrebatamento. E, na verdade, não houve nada disso, porque... Não dá para você marcar uma data específica. Não dá pra você marcar uma data específica. Porque Deus não disse na Bíblia, não deu sinal na Bíblia de um dia específico. Ele disse não deu o dia certo. Ele disse o tempo, vai ser... A época. Assim, quando isso tudo estiver acontecendo, tá mais perto da minha vinda. Tá mais perto de eu chegar. Que nem você fala, às vezes, da gravidez. Uhum. Que você não sabe o dia certo que o bebê vai nascer. Numa gravidez de um parto normal. Você não sabe o dia certo que ele vai nascer. Você sabe que 9 meses. 9 meses. Cheguei ele 8 meses e meio, 9 meses. Tá perto dele nascer, vamos tomar cuidado. Tá chegando a hora. Aí vai chegar o dia que a bolsa vai estourar. E as contrações começam a aumentar, vão apertando e diminuindo o tempo entre elas. Né? Vão ficando mais fortes e diminuindo o tempo. Isso significa esses sinais. Tá mais perto. Exatamente. E esses sinais que nós estamos vendo até que a luz apareça. Né? Que é o próprio Jesus. Acho que nem você fala das 40 semanas, né, da Bíblia. Não da Bíblia, mas... Tá, os 40. O número 40. O número 40 é interessante, porque você está falando que é a gravidez... São 40 semanas, é algo assim. Por ali, né? 40 semanas. Acho que 42, se não me engano. Não me lembro. Por ali, pelo número 40 ali. Então você vai ver que tem os 40 anos do deserto, né? Do povo para uma nova vida. 40 dias de Jesus na Terra. Depois da sua ressurreição e no deserto para preparo para 40 dias do dilúvio. O seu ministério. 40 dias e 40 noites do dilúvio. Moisés, já falamos do deserto, 40 anos. Davi reinou 40 anos. Quanto tempo Moisés Saul reinou 40 anos. Salomão reinou 40 anos. Antes de Moisés salvar o povo? O tempo que ele ficou... A vida de Moisés é dividida em 3 partes de 40. Interessante também. 40 anos como príncipe, 40 anos lá no deserto sozinho, lá com a família, né, com Zípora. 40 anos no deserto, e 40 anos depois no deserto. 3 de 40. É interessante isso, né, irmãos? Porque o número 40 ele aponta para a mudança. O número 40 aponta para a mudança. E aí as 40 semanas na gravidez, né, de uma mulher para que venha à luz. E aqui a gente agora chegou em 1 Coríntios 15, que vai falar especificamente, diretamente do arrebatamento. E aí ele diz: eis que digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Dormiremos ali seria morte, né? Morte do corpo. Físico. Beleza. Mas todos seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Então, o que é não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta? Só queria falar antes da morte. Porque tem 2 tipos de morte, né? Tem a morte física do nosso corpo e tem a morte espiritual. Sim. Que seria pior do que a morte física, no meu ver, no meu modo de ver. Uhum. Que a morte espiritual é como uma pessoa que está viva fisicamente, mas está morto. O espírito está morto diante de Deus. Então, se a pessoa morreu hoje,
já era pra ela. Ela vai, Morre duas vezes. morre 2 vezes. Morre É fisicamente e morre de melhor espírito. você morrer fisicamente tendo o espírito vivo do que morrer espiritualmente e continuar vivo. É como o filho da Isla que morreu. Morreu fisicamente, mas teve seu espírito salvo. Amém. Amém. Maravilha. Então ali está falando de que o que vai ser transformado num momento, num abrir e fechar de olhos, o que acontece ali é a transformação do corpo. Sim, Que está dizendo, ó, glorificação. mas todos seremos transformados. Quando? Num abrir, E fechar de num olhos. momento, num abrir e fechar de olhos. Quando que isso acontece? Ante a última trombeta. No momento que a última trombeta estiver tocando, acontece isso A daí. trombeta vai soar e os mortos vão ressuscitar. Já e incorruptíveis. Já incorruptíveis e vão ser transformados. Maravilha. Aí ele diz, né, isso que é corruptível, que é a nossa carne, vai se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade. E aí o texto de 1 Tessalonicenses 4 também vai dizendo, ó, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda, quem tiver vivo, né, irmão? Ele estava se colocando porque ele estava vivo naquela época, né? Ele está falando para as pessoas que não que o apóstolo Paulo estivesse esperando que Jesus viesse para aquela época. Ele está falando numa linguagem porque ele estava vivo. Então, ele está falando os que estiverem vivos naquele dia, né? Para a vinda do Senhor, não precederemos. Não sairemos antes do que os que morreram antes. Não, a gente não vai ser arrebatado antes dos mortos ressuscitarem. Isso. É isso? Então, o processo é ressurreição E depois arrebatamento, glorificação e depois arrebatamento dos dois grupos. sim. Junto num grupo só. Ressurreição de quem morreu com Jesus. Isso. Só de quem morreu com Jesus. Os outros vão ressuscitar acho que depois. Não é isso? Em quanto tempo? 1000 anos depois? 1000 anos depois. Maravilha. Aprendeu a lição, hein? Então é isso mesmo, ó. Tá falando ali, ó. Porque o mesmo Senhor descerá com alarido, com voz de arcanjo, falando de barulho. E estão dizendo que ele vai ser silencioso. E aí ele diz, depois, com alarido, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então existe uma linha, um padrão, né? Uma cronologia. Uma linha temporal. Ou seja, primeiro ressuscita, é o roteiro, primeiro ressuscita os mortos e depois os vivos são transformados, porque eles já ressuscitam transformados e nós ainda não estamos transformados. Primeiro eles ressuscitam transformados e depois nós estamos transformados. Isso tudo é num momento rápido. Mas no momento de Deus, tem essa cronologia. Ou seja, então, para sermos arrebatados até o céu, os mortos em Cristo precisam ressuscitar primeiro. É isso? Pelo que eu entendo nesse texto, sim. Seria isso. Maravilha.